Deixa eu ver aqui. Se já estamos no ar lá. Tem um atrasinho de uns segundos para entrar lá. Estamos ajustando. Ney, eu vou manter a tela aqui, Ney, no streaming. Tu acompanhas lá pelo Facebook? Eu fico nesse primeiro momento, faço uma saudação, apresentação do projeto, e aí saio, né, para não ficar ocupando a tela, e vou acompanhar pelo Facebook, e nós ficamos, eu e você, em contato pelo WhatsApp. Está combinado. Deixa eu voltar para lá para fazer esse ajuste aí. As pessoas estão entrando lá já. Vou fechar minha janela, porque se os cachorros resolverem participar, aí não é tão barulho. Uhum. Estou fazendo aqui algum ajuste aqui. Seu outro. O Marcos, no teu Face, a transmissão. Eu vou lhe mandar aqui o link, só um minuto aí. É que eu vi a Cláudia de Lajada agora comentando que não tinha aberto a sala ainda, né? Opa, tá aberto sim, já estou assistindo aqui. Só um minuto aí que eu já mando aí. Talvez tenha que explicar, Marcos, que é na página, né, Prof. Marcos, e não no teu Face, né? Espera aí um pouquinho que eu estou achando aqui. Flávio, te enviei aí pelo WhatsApp o link para quem vai assistir. Tá? É esse aí. Mas já está aberta a página, já tem gente entrando por lá. Temos já mais de 20 pessoas por lá. Cláudia já entrou também. A Raquel também já entrou. Muito bem, a gente pode começar e as pessoas vão se agregando ao grupo aí, né?
Ok. Tá, eu vou acompanhar, então, pelo streaming, tá, e não vou acompanhá-la pelo Face, certo, Ney? Então, as perguntas lá, quem for escrever lá, vão aparecer aqui para nós. Já vejo que as palavras já estão aqui. Temos aqui já a Annelise, colega do IFC Araquari, lá Santa Catarina, lá em cima, professora Laís, professora Raquel Caetano, professora Cláudia. Então, tá. Bom, então iniciamos. Bom dia a todos. A gente ocupa aqui um espaço a qual denominamos Educação, Ciência e Tecnologia em Debate, organizado pelo Núcleo de Gênero e Diversidade e pelo curso de Especialização em Educação pela Pesquisa do campus Novo Hamburgo, do IFSUL. Nós temos hoje como convidados o professor Flávio Nunes, nosso reitor do Instituto Federal, e o professor Eliezer Pacheco, que já foi presidente do INEP, foi presidente da CETEC, que é a secretaria ao qual os institutos estão fortemente relacionados. Esse projeto que o INGED e a pós-graduação lançam, trata de discutir questões que são caras aos professores, aos servidores, aos técnicos do Instituto Federal, e também numa ideia de movimento enquanto vítimas dessa pandemia, desse afastamento social que nós todos estamos aí cumprindo nesse tempo. Tá? Me acompanha o professor Ney Fonseca, né, que também vai falar alguma coisa agora. Professor Ney, bom dia. Uhum. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, de uma maneira especial, professor Eliezer, professor Flávio. Agradecemos o aceite do nosso convite. E essa atividade, ela, como disse o professor Marcos, ela é promovida pelo Núcleo de Gênero e Diversidade do campus Novo Hamburgo e pela especialização Educação pela Pesquisa, né? E, de alguma maneira, nós compreendemos essa atividade numa perspectiva formativa, né? E também utilizando as plataformas virtuais, né, em razão do nosso contexto, que é a pandemia, né? Essa atividade ela é organizada na modalidade de encontros, debates, reflexões e trocas de experiências sobre temas vinculados à educação profissional e tecnológica, né? Nós procuramos, de alguma maneira, né, porque essa atividade ela também é um projeto que estamos formalizando agora na perspectiva da extensão, né? Então, a ideia é promover, né, contribuir e promover um debate para compreendermos questões ligadas à realidade social, as questões econômicas, políticas, culturais e a própria perspectiva do mundo do trabalho. Nós pretendemos pautar, né, não somente nessa edição, mas nas próximas edições também, né, diferentes vieses, desafios e perspectivas que nós precisamos enfrentar para pensar uma educação pública de qualidade e que essa educação se torne efetivamente uma política pública, né? Então, nós pensamos essa atividade desde a sua primeira edição, primeiro tendo como fio condutor a perspectiva da educação profissional e tecnológica, né? Eu acho que nós precisamos pensar nas bases conceituais que formam esse campo, essa modalidade, que não é uma escola como as tradicionais e também não é uma universidade. Então, é importante que nós compreendamos qual é o nosso lugar de fala. Então, essa é um pouquinho uma apresentação mais geral sobre esse projeto e, novamente, agradecemos o aceite do professor Eliezer e do professor Flávio Nunes. Muito bem. Então, como uma introdução, eu quero daqui parabenizar os trabalhadores que nos assistem, né, em suas diversas matizes aí, né. Esses, como nós, né, tem uma função pública, que temos aí uma expectativa de função mais tranquila,
mais segura, embora os ataques que a gente possa sofrer a cada momento aí, né? Mas também há os trabalhadores que são menos amparados aí, pela comunidade, pela sociedade, pelo governo e por tudo que está em volta. Não por outro motivo, a escolha do tema hoje, né, de pensar a educação profissional e tecnológica, no Instituto Federal para o Dia do Trabalhador, né? A quem nós formamos, a que objetivo a gente tem hoje. Hoje os institutos eles estão próximos da missão para o qual foram construídos há um tempo atrás, ou se afastam um pouco dessa missão, né? A quem formamos técnicos para o mundo do trabalho, ou os IFES se constituem numa boa escola, onde alguns alunos vão lá, fazem um ensino médio de qualidade, depois se afastam daquele objetivo inicial para o qual se construiu essa ideia. Que EPT vai emergir após isso, após essa pandemia? Para onde vai, então, essa nossa função de formação nos institutos? O nosso desafio hoje é esse, né? Então, vamos começar. Eu passo a palavra ao professor Eliezer Pacheco, que tem uma íntima aproximação com os IFES, né, e com a EPT, né, desde a sua criação lá no governo Lula ainda, né. Então, bem-vindo, professor Eliezer, agradeço muito estar conosco nessa manhã. Combinamos, então, entre 15 e 20 minutos. Os nossos colegas que assistem aí pelo Facebook podem se manifestar aí pelo chat, e depois a gente vai buscar perguntas para trazer os convidados mais adiante depois, tá? Bem, bom dia, Marcos, Ney, Flávio. Eu pediria que me avisasse quando chegasse a 10 minutos, porque falando aí eu não vou ter como controlar. Bom dia a todas e a todos que nos honram aqui com a sua companhia nesse 1º de maio. E, como tal, eu não poderia deixar de registrar a importância dessa data, que é o Dia Universal da Classe Trabalhadora, surgida como registro, né, de um momento de luta pelos direitos esses tão ameaçados nos dias de hoje. Eu acho que a primeira característica que nós temos que registrar do momento que nós vivemos é a quase que total imprevisibilidade do que vai ocorrer após esse período que nós estamos vivendo. Porque nós não vivemos só o problema da pandemia, nós vivemos aquilo que o New York Times chamou de tempestade perfeita. É uma crise sanitária, uma crise econômica que antecede ao coronavírus, nós já vimos uma crise muito séria, e que é aprofundada pelo coronavírus, e uma crise política. Então, são 3 crises muito sérias. Agora, nós não resolveremos nem a crise econômica, nem a crise sanitária, se nós não resolvermos a crise política. Porque crises dessa enormidade, elas só podem ser enfrentadas por governos com grande legitimidade, com grande lucidez, com propostas que tenham sustentação popular para enfrentá-la. Então, esse é o grande drama que nós vivemos hoje no Brasil. Se tu não resolver a crise política, dificilmente, ou é impossível, que consigamos solucionar a crise econômica e a crise sanitária. Então, é praticamente impossível, para a desgraça nossa, sabermos o que vai ocorrer no nosso país. Realmente, as perspectivas não são boas, e nós temos que ser realistas para termos isso muito claro. Então, eu colocaria a imprevisibilidade como o maior problema que nós temos hoje para qualquer planejamento. Agora, independente do desfecho que essas crises venham ter, certamente o processo de ensino-aprendizagem na escola, e aqui eu uso o termo escola no sentido amplo da palavra, né, terá que ser totalmente reformulado, revisto, reinventado, porque nós
vamos encontrar no retorno um quadro de desigualdade muito acentuado. Nosso país já é caracterizado pela desigualdade, é talvez o mais desigual do planeta. Nós tínhamos dado uma melhorada naquele período ali do Lula, Dilma, mas voltamos novamente a regredir na desigualdade. Tanto naquelas unidades escolares, acadêmicas, que utilizaram o EAD, como não, a desigualdade vai se acentuar. A EAD, e eu não coloco a EAD nem como anjo, nem como demônio, a EAD é uma tecnologia, mas certamente quem utilizar a EAD nesse período, e algumas escolas estão utilizando, acentua a desigualdade. Porque nós sabemos que no Brasil 40% das crianças, jovens e adolescentes não tem sequer uma mesa para estudo, muito menos acesso à internet. Então, evidentemente que aqueles que estão excluídos dessa tecnologia serão também excluídos do ponto de vista da aprendizagem. Mas como aqueles também que não utilizarem, porque uma coisa é eu estar confinado numa casa que tem internet, que tem Netflix, que tem biblioteca, que tem pais com graduação universitária, que pode, bem ou mal, orientar os seus filhos nesse período. E outra coisa é eu estar confinado sem acesso a nenhuma tecnologia. Então, no retorno, nós vamos ter que ter muito claro que as diferenças que já são presentes na realidade socioeconômica brasileira estarão acentuadas. Isso coloca a necessidade da reinvenção. Aquele processo tradicional, e aí eu diria que, digamos que é o ponto positivo da crise, de toda coisa tem um aspecto positivo, e o aspecto positivo de uma crise dessas proporções é que ela é sempre sucedida de transformações. Ela coloca na defensiva os conservadores, os burocratas, aqueles que resistem a qualquer instituição, inclusive nas nossas, que resistem a qualquer inovação. A realidade colocará a necessidade de se reinventar esse processo de ensino-aprendizagem, em que a questão do conteúdo não deixa de ser importante, mas passa a ser secundária. Terá que ser estabelecido um sistema quase que de atendimento individualizado aos alunos e as famílias terão que ser chamadas para dentro das unidades, para que se possa discutir com elas qual foi a situação desses educandos durante esse período da pandemia. Então, isso obrigará a superação daquele sistema em que o aluno senta e o professor vai lá na frente, né, e despeja os seus conteúdos. Se fizer isso, não vai funcionar, ou pelo menos não vai funcionar para uma parcela muito expressiva dos alunos e das alunas. Então, será necessário um processo de escuta dos estudantes para que se estabeleça a real situação de cada deles e que se trabalhe a partir daí. Isso colocará a necessidade, como eu dizia antes, de um novo processo de ensino-aprendizagem. E isso é positivo, porque, a rigor, as nossas escolas, e de todos os níveis, utilizam, basicamente, a mesma metodologia que vem desde a Idade Média, isto é, do mestre ou do magister dixit, tá? Aquela conhecida expressão latina. O mestre falou, isso não vai funcionar. Tá? Isso não vai funcionar. Então, é um bom momento, nesse aspecto, para que avancem novas propostas de ensino-aprendizagem, em que a tecnologia seja utilizada, evidentemente, e ela existe para isso, mas que seja acompanhada de um diálogo muito atento entre os educadores e os educandos. Num novo processo de ensino-aprendizagem,
mais de troca, de trabalho coletivo, de trabalhos em grupo, de pesquisa aplicada, aonde, como eu falava antes, a preocupação com o conteúdo, ela não desaparece, evidentemente, que ela não tem que desaparecer, mas a preocupação com o conteúdo, aquela preocupação que o professor mais tradicional tem de cumprir os seus conteúdos mínimos até o final do semestre, até o final do ano, isso desaparece. A preocupação tem que ser com o processo de aprendizagem. Portanto, é um bom momento para nós reinventarmos o nosso processo de ensino, de enfrentarmos esse debate, que eu sempre coloco que os institutos, eles enfrentam duas contradições principais. A primeira, obviamente, é com os governos, que tentam retirar verbas, que tentam desvalorizar tudo que é público. E há uma outra contradição que é mais interna, que é entre o academicismo e uma visão nova de uma instituição nova. A dificuldade do ponto de vista conceitual é que os institutos federais, eles não seguem aquelas duas referências básicas que nós temos no Brasil, que é a universidade e escola técnica. O instituto não é nem uma universidade, não é nem uma escola técnica. Isso não significa que ele é melhor ou pior que qualquer uma das institucionalidades, significa que ele é uma outra proposta. E o academicismo, que é muito presente em alguns segmentos, porque é lógico que essa formação que se recebe, os mestrados e doutorados das nossas universidades, a tendência dele é chegar no instituto e querer reproduzir essa formação que ele recebeu. Isso aí não é nenhuma crítica, é uma inevitabilidade. E aí isso se choca com a proposta original dos institutos, né, que é não ser nem escola técnica, nem universidade, mas uma instituição nova, né, que não tem referência em nenhum outro lugar do mundo, foi produto de uma criação do debate coletivo da rede, e isso é importante, nós registramos. Eu algumas vezes, eu sou apresentado aí como o criador ou o pai dos institutos. Não nem sou da área da EPT, né? Eu sou um professor de história, né? E com estudo na área da ciência política. A concepção dos institutos, como eu não conhecia muito disso, né? Nós fizemos de forma coletiva, discutindo com todos os diretores dos Cefetes, das escolas técnicas vinculadas e agrotécnicas, né? Foi fruto desse debate e incorporando os anseios históricos da rede que nós criamos essa concepção totalmente nova. E é claro, se nós temos algum mérito, é que nós nunca fomos conservadores, né? Nós tínhamos na CETEC uma equipe de formação política muito sólida, né? E com profundo desejo e sem nenhum temor de transformar a sociedade. Agora, para não me desviar do assunto, eu acho também que nós temos que ter claro que no pós-pandemia nós teremos uma mudança no perfil também das demandas profissionais. O capitalismo é assim, tem os que perdem e os que ganham sempre, né? Na guerra, muita gente perde, mas muita gente ganha dinheiro, e por aí vai, né? Se vem uma tempestade que destrói uma cidade, os engenheiros e os arquitetos vão ganhar milhões de reais com isso aí, né? Enquanto outros perdem. Bom, após esse período, nós vamos ter um aumento de demanda pelas profissões vinculadas à tecnologia da informação, à internet, principalmente, a tudo que se refere ao e-commerce, às televendas, à logística, né? À segurança, porque, obviamente, com a crise econômica, ela é acompanhada de um aumento da criminalidade. Não vamos também ser ingênuos, tá? O desemprego gera um aumento da criminalidade, então, nessa área de segurança, nós teremos também um fortalecimento da telesegurança, inclusive, enfim, tudo aquilo que se refira aos novos padrões, inclusive, de consumo que nós teremos. A sociedade
como um todo, sairá diferente dessa crise. Tá? Acho que um aspecto positivo é que haverá um arrefecimento do consumismo. Tá? Nós vivemos ainda num período de consumismo exacerbado. Acho que essa situação ela coloca o consumismo assim numa posição um pouco mais reduzida, até pela situação que nós vivemos. Acho que o espírito de solidariedade vai aumentar, mas certamente teremos muitas dificuldades. Eu estou vendo que o governador do Rio Grande do Sul está prevendo o retorno das aulas para junho. Eu não sei se vocês leram, a China está retornando às aulas. Quais são as medidas que a China está tomando? É algo, para nós, quase que de ficção científica. O aluno, ao sair de casa, ele tem a sua temperatura medida, isso é mandado para o sistema lá da escola. Quando ele chega na escola, essa temperatura também é medida. Ele leva um kit de casa, uma toalha, lenços úmidos, essa toalha para que ele coloque seu prato de comida. Foi meu tempo? Ali em cima. Mais 5 minutos, professor. Porque ele não vai comer mais no refeitório. Se ele apresentar sintomas, ele é recolhido para um pequeno hospital que tem dentro da escola. Dentro da escola. Então, vejam os cuidados que a China está tendo para enfrentar essa pandemia. Isso está muito longe da nossa realidade. Muito longe da nossa realidade, das nossas escolas, as escolas públicas, das redes estaduais. Então, não tem banheiros adequados, não tem ventilação adequada, não tem higienização adequada. Então, é uma situação muito preocupante que infelizmente, eu não vejo ainda solução imediata, especialmente com o tipo de governo que nós temos. Isso é muito importante. E aí eu volto ao ponto de origem. Não é querer politizar a questão, mas sem resolver a crise política, nós não conseguimos enfrentar a crise econômica e a crise sanitária. Tá? O povo brasileiro, a sociedade brasileira, através das suas instituições, tem que encontrar uma solução, porque está mais do que evidenciado que esse governo, além da sua responsabilidade política e sanitária, é completamente desprovido de qualquer projeto consistente para enfrentar tanto a crise econômica como a crise sanitária. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui e ouvi-los. Obrigado. Obrigado, professor Eliezer, nessa sua fala inicial. Eu quero saudar aqui colegas de institutos de outros estados, né? Nós temos aí colegas no chat escrevendo aí e nos assistem do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do Instituto Federal Catarinense, do Campus Araquari, e pelo que eu identifiquei aqui, pelos nomes que aparecem, acho que são esses. Então, a gente está chegando aí numa boa quilometragem aí de institutos. Muito bem. Professor Flávio Nunes, bom dia, obrigado também por acolher o nosso convite. Bem-vindo, professor. Bom dia, Marcos, bom dia, Ney, bom dia, professor Eliezer, prazer estar com o senhor aqui mais uma vez, fazendo um bate-papo, né? E bom dia a todas e a todos que nos assistem nesse momento. Primeiro, eu acho que temos que elogiar aí a iniciativa do curso de especialização em educação pela pesquisa e o NUGED do campus Novo Hamburgo, pela iniciativa de promover esse ciclo de debates, aproveitando esse tempo que estamos aí de pandemia para podermos fazer as nossas reflexões, né, e podemos avançar naquelas nossas ideias, nossos conhecimentos e as nossas práticas. Eu também acho que elogiar também a proposta do nosso tema de hoje, né, que é pensar os institutos pós-pandemia, né. Acho que, em primeiro lugar, também a gente tem que ressaltar a posição do Instituto Federal Sul-Grandense em relação a essa crise desse vírus, então, que nos afeta, que, num primeiro momento, gerou uma instabilidade muito grande em toda a instituição, porque, de um dia para o outro,
tivemos que suspender as nossas atividades presenciais, mudando totalmente a rotina e o nosso dia a dia, gerando, evidentemente, uma série de inseguranças, de ansiedades, de medos, né? Mas entendemos que lá naquele momento era importante, né, fazer essa parada, mesmo que de forma abrupta, lá no dia 16 de março ainda, quando fizemos essa definição, em conjunto com todos os nossos diretores e gestão, entendemos que era importante aquela parada para contribuir, né, com a aglomeração de pessoas e, consequentemente, com a proliferação, né, do contágio do vírus junto aos nossos estudantes, junto aos nossos servidores, junto aos nossos terceirizados, enfim, a toda a comunidade acadêmica do IFSU. E eu creio que, entendo que nós conseguimos atingir muito bem o nosso objetivo de contribuir com essa diminuição do pico da curva de contágio naquele momento e nesse momento atual também. Muito embora, claro, algumas nossas cidades onde temos campos, como Bagé, como Passo Fundo e tal, que tiveram ou têm, né, um número de contagiados bem maiores que a média, vamos dizer assim. Mas, junto aos nossos estudantes, junto à nossa comunidade, isso não se reflete, felizmente. Então, essa parada foi importante e ela vem junto com a definição de não fazermos a proposta de atividades remotas também, porque entendemos, como muito bem o professor Eliezer falou, que ela geraria mais desigualdades ainda junto aos nossos estudantes, porque temos clareza que nem todos têm um acesso à internet, alguns nem têm acesso em casa, e muitos outros ainda não têm esse acesso com uma qualidade devida e que pudesse dar condições de ter atividades remotas, uma frequência e numa intensidade necessária para substituir uma quantidade de aulas e de atividades propostas muito grande. Então, a nossa escolha e a nossa definição foi por preservar esses estudantes, preservar essa igualdade e não criar mais aumentar mais esse fosso das desigualdades sociais. Essa é uma decisão que também tem recebido muitos elogios, mas também sabe que tem muitas críticas em cima dela, em função de que aqueles que muitas vezes têm condições queriam continuar seus estudos, né? Mas a gente tem que pensar no todo. Então, estamos muito firmes nessa condição e continuamos com essa posição. E, claro, isso não quer dizer que a instituição não tenha que ficar pensando, né, e se reinventando para quando essa retomada acontecer. Como tão bem também o professor Eliezer comentou, após pandemia, ela será diferente, né? As nossas atividades de ensino, de extensão, de pesquisa não serão mais as mesmas, e a gente vai ter que se reinventar realmente e repensar como elas vão ser. Eu acho que, num primeiro momento, o IFSU, como todos os institutos pelo Brasil e universidades também, começaram a olhar para si e ver o que eu posso contribuir, o que eu posso ajudar para o enfrentamento dessa pandemia. E esse primeiro momento foi no sentido de utilizar todos aqueles recursos de conhecimento, de experiência, de possibilidades das nossas instituições para ajudar nesse enfrentamento. Principalmente, contribuir para o sistema de saúde, para o próprio sistema de segurança também, para dar o apoio possível e necessário para eles fazerem esse enfrentamento mais diretamente lá na frente de trabalho, vamos dizer assim. E eu creio que isso nós estamos realizando com muita excelência, fazendo essa contribuição. Esse primeiro momento, então, ele não passou ainda, mas ele continua ainda, com muitas iniciativas, com muitos projetos sendo pensados, sendo elaborados, sendo colocados em prática, mas agora, então, chega o momento da gente começar a pensar como a instituição vai enfrentar esse retorno. Então, estamos aí fazendo uma série de movimentos dentro do IFSU para começar a fazer esse pensar e trazer, então, para isso a comunidade
para contribuir nessas ideias, nessas sugestões, nesse plano que vai elaborar protocolos, que vai elaborar ideias para a gente poder retomar, quando retomar, e não sabemos quando será isso, de uma forma tranquila, segura e com condições de continuar desenvolvendo e oferecendo uma educação pública, gratuita, né, e de qualidade, como sempre que pensamos, e como lá na ideia original do professor Eliezer, ele foi muito humilde na colocação dele, né, mas eu acredito que ele é um dos mentores principais dentro da ideia dos institutos federais, porque ele estava à frente de um processo, né, ele acreditou nessa ideia e ele contribuiu, então, para colocar em prática, né, tudo isso que nós temos hoje, que há uma rede de institutos pelo Brasil, né, atendendo aí as localidades mais remotas, hoje com mais de 650 campos espalhados pelo Brasil, aí, levando essa educação profissional e tecnológica diferenciada e que também contribui com a transformação das comunidades onde estamos instalados. Então, esse pensar como vamos retomar, como vamos voltar quando acontecer, ela vai se intensificar a partir de agora, né? Segunda-feira, já aproveito, né, Marcos, para fazer um pequeno marketing aqui. Segunda-feira estaremos fazendo uma reunião online com todos os servidores do IFSU. Mandamos o convite ontem, segunda-feira às 19 horas, e lá então a gente vai começar a conversar um pouco mais aprofundadamente sobre essas propostas e essas formas de ouvi-los. Estaremos aí hoje o IFSU tem em torno de 1.800 servidores entre docentes e técnico-administrativos e mais de 24 mil estudantes. Então, é uma responsabilidade muito grande para todos nós. Podemos pensar que instituto queremos, né, ou vamos querer a partir do pós-pandemia. As nossas aulas estão suspensas até dia 3 de junho, e isso não quer dizer que dia 4 de junho estaremos retomando as aulas. Ao longo do mês de maio, a gente vai fazer um acompanhamento de todo esse momento que a gente está vivendo, em como ele vai estar, quais são as perspectivas e previsões para junho, julho, final, e a gente, então, a partir daí, vai tomar as decisões que tivemos que tomar, mas sempre pensando que a preservação da vida é o principal, e como instituição de ensino, nós temos que, sim, mostrar a todos que a vida está em primeiro lugar. Eu acho que hoje o professor Eliezer tocou numa questão importante, a questão política, né? E, de certa forma, a gente vive um momento que reflete aquilo que a gente já vinha, aos poucos, já vinha vivendo antes, né? Que é de sempre se questionar muito e não acreditar de forma coerentemente na ciência, na pesquisa, não só no Brasil, como no mundo também, de não ter, não acreditar nessas nossas pesquisas, nessas nossas conclusões, vamos dizer assim. E isso se reflete nesse momento da pandemia, quando muitas vezes a ciência novamente é questionada pelas suas propostas, pelas suas escolhas, e isso se reflete exatamente no momento que nós estamos vivendo, com o aumento do número de infectados, com o aumento do número de óbitos, infelizmente, através desse vírus. E, mais uma vez, né, fica aqui a lástima de que perder vidas, por mais que possa se dizer que estão distantes muitas vezes, mas quando a gente coloca um percentual, né, o vírus mata só 3%, 4%, mas para aquelas pessoas que são próximas, daqueles que perderam seus entes queridos, seus amigos, não é 0,3%, não é 3%, não é 4%, é 100%, né? Então, nós temos que, sim, trabalhar e continuar lutando pela preservação da vida. E nós somos uma instituição de ensino e que busca, através da educação, diminuir essas desigualdades sociais e, consequentemente, dar melhores condições para essas pessoas buscarem as suas caminhadas de vida. Temos que, sim, continuar arraigados nessa luta e nessa defesa pela vida. Então, o que nós queremos para o IFSU, o que nós queremos para os institutos pós-pandemia? Então, algumas ideias começaram a brotar em vários países que já começaram essa retomada. Certamente, nós não teremos a mesma sala de aula, a mesma instituição
no retorno, mas uma coisa a gente tem clareza absoluta, a extensão e a pesquisa, elas serão olhadas de forma diferente pela própria instituição. Como eu falava lá no início, nesse momento em que o conhecimento, a experiência e as possibilidades que nós estamos colocando em prática para ajudar a sociedade a enfrentar essa pandemia podem e devem e serão colocadas por muito mais servidores como forma de interagir com a sociedade. E dessa forma mostrar muito mais fortemente a importância dos institutos para essa sociedade. E a sociedade dando esse valor, entendendo e vendo isso, ela com certeza vai estar sempre ao lado na defesa da ampliação e da manutenção das nossas instituições. Mostrando esse valor, certamente esse reconhecimento está vindo, como a gente tem percebido, por parte da sociedade. Então, esse caminho da extensão e da pesquisa certamente vão ser muito mais fortes, muito mais presentes, já aconteciam de uma forma menos intensa, mas agora serão muito mais efetivas no meu entendimento. E esse caminho, certamente vai ser o caminho que nós vamos trilhar nesse retorno. E temos que pensar também que a EAD, como também o professor Lezé comentava, eu vou tirar a EAD, né, porque, na verdade, a educação à distância tem o seu perfil, tem o seu objetivo bem claro e definido, e o que nós estamos tratando aqui são da possibilidade da utilização das novas tecnologias como apoio ao nosso momento de sala de aula. E quando, nesse momento, temos tantas mudanças e propostas e possibilidades que o próprio Conselho Nacional de Educação tem autorizado e permitido tão recentemente, da gente pensar, sim, na utilização dessas ferramentas. Mas como fazer isso? Ora, em primeiro lugar, passa por uma qualificação de todo o quadro de servidores para utilizar essas ferramentas. Sabemos que temos muitos colegas que já dominam, que já as utilizam, mas a gente sabe, tem clareza também que tem muita gente que não sabe utilizar, que não tem conhecimento e domínio dessas ferramentas. Então, passa, sim, por um momento de qualificação de todos os servidores para poder dar condições dele pensar e poder refletir o que eu posso usar e posso usar, e assim poder fazer os seus planejamentos de conteúdos em sala de aula. Então, essas são algumas das coisas que nós vamos ter que estar pensando e que certamente vão alterar drasticamente, né, o nosso momento aí de retorno às atividades. Acho que antes de encerrar também, Marcos, acho que é importante a gente fazer um destaque aí e deixar a nossa congratulação com todos os trabalhadores do Brasil, né? A gente tem que, nesse momento aí, pensar que são os milhões e milhões de pessoas que fazem o nosso dia a dia aí, tanto aqueles que trabalham na saúde, na educação, na segurança, na construção civil, na indústria, no comércio, enfim, que com o seu suor, né, com a sua dedicação, com o seu trabalho, fazem, né, a construção dessa nossa sociedade e fazem, né, o nosso dia a dia acontecer. Então, deixa aí a nossa congratulação, o nosso abraço virtual, né, a todos os nossos colegas trabalhadores do nosso país. Acho que era isso, Marcos. Acho que pode começar a deixar essa reflexão inicial, e aí ficamos à disposição agora de vocês. Né? Tá bom, professor Flávio, obrigado pela sua contribuição, por esse primeiro momento aí. Eu fui provocar ali os institutos, né, e aí começou uma lista de institutos. Então, o Federal Catarinense, o Mato Grosso do Sul, o Instituto Federal de Minas Gerais, o Instituto Federal Farroupilha, o Instituto Federal do Paraná, o Instituto Federal Fluminense, o da Bahia e o nosso terceiro instituto aqui do estado, o Rio Grande do Sul. Então, estamos aí bem representados nessa rede que a gente está pelo país todo aí, né? Bom, eu fiz uma seleção aqui de perguntas que apareceram por ali. O professor Ney, acho que vai
também agora levantou uma questão, né? Uhum. Bem, eu gostaria de parabenizá-los, né? Parabenizá-los pelas falas, pela oportunidade também que essas falas nos permitem fazermos uma análise sobre a formação educacional dos institutos federais, sobre uma formação educacional que atenda aos interesses da classe trabalhadora e, portanto, uma formação que seja voltada para a perspectiva das humanidades, né? Nós podemos observar que as palavras isolamento, distanciamento e reinvenção fazem parte agora do nosso vocabulário diário, né? E desdobrando um pouquinho essas questões, nós poderíamos pensar que os institutos federais têm uma função social, né? Portanto, se diferenciam de outras instituições, inclusive aquelas que têm uma missão. Nós temos uma função social. E nessa perspectiva, eu gostaria de perguntar ao professor Eliezer e ao professor Flávio o que podemos fazer para ampliar o acesso dos historicamente excluídos. De outro modo, que dispositivos, que caminhos nós podemos percorrer para fortalecer a educação profissional e tecnológica no desenvolvimento nacional e nas políticas de inclusão social? Então, a pergunta, para poder simplificar, é como nós vamos tocar, atingir os excluídos? Agradeço a oportunidade. Quem fala? O Flávio é mais sabido que eu aí, sabe? Capaz. O senhor é mais diferente. Tá bom, então eu vou colocar alguma coisa aqui. Tá bem. Eu quando falava nas novas demandas profissionais que emergirão nessa pandemia, eu esqueci da mesa mais importante, que é a saúde. Tá? A área da saúde, e a saúde, não do ponto de vista mercantilista, que predomina no Brasil, mas a saúde como serviço social, ela vai ter muito demanda. As mais diversas tecnologias para a saúde. Tá? As tecnologias que já se trabalha, com as quais se trabalha, mas focá-las para a saúde. As engenharias para a saúde. Tá? De certa forma, os institutos começam a desenvolver, premidos pela demanda da crise, né? Ajudando a fabricar, a produzir respiradores, enfim, protetores, etc. A enfermagem, incluindo o auxiliar de enfermagem, porque a linha de frente nos hospitais são os enfermeiros e auxiliar de enfermeiro. Claro que os médicos são importantes, mas quem está ali mexendo diretamente com o paciente, tá? É o enfermeiro ou o auxiliar de enfermagem. Então, são demandas que acho que nós teremos que examinar, né? Direcionar aquilo que já se faz dentro dessa perspectiva da saúde. Mas, também, eu não quero deixar de registrar, que acho que é muito importante, quando a gente fala na origem dos institutos federais, nós temos que falar no ministro Fernando Haddad, né? Se alguém é o principal responsável no MEC, é ele, né? Ele era o ministro, eu tocava o projeto, mas, digamos, no governo do Fernando Haddad, e o presidente Lula, que nunca negou nenhum recurso. Eu sempre digo, que eu sempre trabalhei com educação, eu nunca pensei que eu fosse viver uma época na minha vida em que eu pudesse dizer que dinheiro não era problema para a educação. E isso, nesse período, nós podíamos dizer. Dinheiro não era problema. Pelo contrário, a nossa dificuldade era executar todo o orçamento até o final do ano, porque esse orçamento foi triplicado, né? Passou de 16 bilhões para 96 bilhões, depois chegou a 100 e poucos bilhões de reais. Então, é importante esse registro histórico dessas pessoas que estavam à frente desse processo. Agora, para chegar nos excluídos, primeiro, nós temos que nunca esquecer aquilo que eu tenho me referido muito,
inclusive ferido algumas suscetibilidades, né? Nós não podemos deixar que o comando acadêmico, digamos, das nossas diretrizes, esteja na mão, e olha aqui, aqui eu vou usar uma expressão altamente provocativa, que não se refere ao título acadêmico, mas um estado de espírito, os jovens doutores. Né? Os jovens doutores, né, talvez porque eu seja de uma época que a gente ia estudar pós-graduação já a uma certa idade. Hoje não, hoje ele emenda lá, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eles vêm da universidade com uma outra perspectiva. E eu repito, não é culpa deles isso, obviamente não, é a formação que eles recebem na universidade. Que essa visão academicista, teoricista, de achar que tudo se resolve ou no laboratório, que se resolve no gabinete, com grandes reflexões. Óbvio que a teoria, que a pesquisa teórica, elas são importantes. Quando a gente fala isso, não é que a gente esteja dizendo que isso não tem que existir, que o academicismo não deve existir. Não, tem que existir. O que eu estou querendo dizer é que essas tarefas são bem cumpridas pela Universidade Clássica. Quer dizer, o Instituto veio para preencher um vazio na formação do povo brasileiro, nessa perspectiva do ensino, da pesquisa, da extensão, indissolúveis, isso é muito importante. Né? Na universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão são coisas diferentes. Tá? No Instituto Federal, eles têm que estar intimamente relacionados. Eu nem vou me estender nisso aqui, que só isso já seria tema para uma live. Né? Mas nós temos que fazer um esforço de sair dos muros aqui simbólicos do campus, e procurar as pessoas interessadas através de projetos de extensão e de pesquisa que surjam da sala de aula, que surjam do ensino, mas que se voltem para os setores mais vulneráveis. Eu acho que talvez o projeto mais bonito que nós gestamos nesse período, e olha que foram muitos, eu nem sei qual é a situação dele hoje, foi Mulheres 1000, né? E tem esse nome porque nós começamos com 1000 mulheres no Norte e Nordeste. Bom, no último tempo que eu acompanhei, já tinha mais de 200.000 mulheres, né? Mas manteve o nome Mulheres 1000, que era ir trabalhar lá com as marisqueiras, com as catadoras, com as costureiras, e ajudar que elas aperfeiçoassem essa forma de renda delas e se organizassem em cooperativas, etc. Isso é não inventar, porque às vezes a universidade inventa uma extensão, vai lá e quer forçar uma comunidade a desenvolver um projeto que é do interesse lá do pesquisador ou da universidade. Não, o Mulheres 1000 ia lá na realidade já existente, né, e procurava lhe dar conhecimento e lhe dar organização. E esse projeto foi um belíssimo projeto, mas eu não sei qual é a situação dele hoje, tá? Que tinha à frente, a nível nacional, a nossa querida colega, a Patrícia Barcelos, tá? Que está lá no IFB hoje. A Patrícia trabalhou comigo desde aqui da SMED de Porto Alegre, no Instituto da Educação, e me acompanhou, e posteriormente fiz concurso para a rede. Hoje ela é professora lá do IFB, lá no campus Rincão das Termas, que é um campus especializado mais nessa área do audiovisual, que é a doutorado dela, nessa área da comunicação audiovisual. Ela foi que coordenou esse projeto. Mas, enfim, eu cito Mulheres 1000 como um exemplo de um projeto de ensino, pesquisa e extensão em que tu sai dos muros e vai em busca da comunidade. Eu acho que isso que nós temos que fazer não é uma coisa fácil, não penso que eu pense que eu estou sendo irresponsável, achar que, não, isso é fácil de falar. Não, eu sei que é difícil, mas é para isso que nós fomos criados, para enfrentar essas dificuldades, e tem belíssimas experiências no Brasil. Muita gente diz de forma muito apressada, não, os institutos acabaram se transformando igual à universidade. Tá? Não é verdade.
Não é, isso não é verdade, pessoal. Eu acompanho o estudo do Brasil inteiro, tem trabalhos belíssimos. Tá? Claro que tem gente que puxa para esse lado, tenta puxar para esse lado, e repito, não é uma crítica pessoal, é a formação que essas pessoas recebem na universidade. Tá? Os nossos mestrados e doutorados são extremamente academicistas, teoricistas, né? Que retiram muitas vezes a pessoa do mundo real. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, sem citar nome. Eu, quando fiz mestrado, eu já era professor, e eu sempre fui professor universitário e da rede estadual. Para mim, isso é militância. Eu fiz concurso lá no começo e continuei minha vida toda como professor da rede estadual. E como professor da rede estadual, eu militava no CEPERS, fui secretário-geral do CEPERS. E eu era secretário-geral do CEPERS quando estava fazendo o mestrado, como eu fiz História e Política aqui na URGS, eu me confundo, mas enfim, fazendo esses dois aí, né? E a coordenadora do curso, que era uma marxista teórica, me chamou e me disse: olha, Eliezer, tu tem que fazer uma opção, ou tu é sindicalista, ou tu faz o teu mestrado. Fiquei chocado no primeiro momento, fiquei chocado porque eu não disse nada, fiquei triste com aquilo. Bom, eu fiz o meu mestrado, aliás, foi o primeiro da turma, a dissertação, mas vocês vejam, essa é a concepção da academia, quer dizer, tu não pode ter vínculo com a vida real para ser um bom acadêmico. Isso nós não podemos permitir, pelo contrário, nós temos que estar muito vinculado à vida real das pessoas, né? A preocupação com a inclusão, com a transformação. É uma tecnologia que tenha utilidade social, isso é, priorizar as tecnologias sociais. Nós temos que priorizar as tecnologias sociais, aquelas tecnologias que servem para melhorar a vida da sociedade. Para isso que a ciência existe para tornar o mundo melhor, existe para tornar a vida melhor. É para isso que ela existe. Se ela não servir para isso, ela não serve para nada. Bom, me estendi um pouco demais. Falei. Tudo é experiência, né? Já tem bastante coisa para falar sempre, né? Mas, Onei, eu quero tentar essa questão que tu levanta da inclusão social, né? Primeiro dizer assim, que eu acho que os institutos eles já foram uma forma de combater essa exclusão e essa desigualdade, na medida em que nós estamos presentes em muito mais localidades, em cidades que jamais imaginavam que poderiam ter uma educação desse nível. E eu trago como exemplo a minha época, quando eu estava lá em 2007, contribuindo a implantar o campus Passo Fundo, e isso aconteceu comigo naquela época e acontece com muitos de vocês que ainda estão em campos novos, que muitas vezes as pessoas vêm perguntar quanto é que custa mesmo estar dentro dessa instituição, por exemplo. Então, esse movimento ele foi um movimento de inclusão para poder levar essa educação diferenciada. Por outro lado, eu acho que a inclusão ela tem várias formas de a gente chegar até as pessoas, né? Então, dentro dos institutos, nós temos vários movimentos nesse sentido. Uma delas é o próprio ensino, acho que tem algum microfone ligado, o próprio ensino médio integrado, que é uma proposta também diferenciada, porque integra os saberes do conhecimento geral e dos conhecimentos técnicos e propõe a esse estudante uma nova caminhada diferenciada, dando as condições para que ele possa fazer as análises das suas situações e fazer as suas escolhas de uma forma autônoma, de uma forma independente. E esse é uma grande característica importante desse nosso ensino médio integrado, né? Fazer com que as pessoas tenham a sua autonomia de poder escolher a partir de todo o conhecimento construído. O outro caminho importante que nós temos também nesse sentido de fazer essa inclusão social é os nossos cursos de EJA, né? O ProEJA, né? O ensino
de EJA junto com o ensino técnico também. Ele é uma forma importantíssima de inclusão, e a gente tem incentivado os nossos campos, os nossos colegas a oferecer cada vez mais esse tipo de educação, porque ele resgata uma parcela da sociedade que ficou alijada, que não teve oportunidade de fazer seus estudos na época normal, que ele tinha de idade para fazer isso, e que precisa dessa educação para poder enfrentar esse mundo do trabalho que nós temos hoje no nosso dia a dia. Então, é importante esse tipo de educação, de oferta, para que a gente possa resgatar essas pessoas. O professor Eliezer falou do Mulheres 1000, ele hoje existe, professor Eliezer, mas de uma forma muito menos intensa, né? Com muitas dificuldades, mas ele ainda continua a ser ofertado aí de uma forma mais tímida, infelizmente, porque ele também faz esse resgate e essa inclusão tão importante. Quando o professor Eliezer falava do mestrado dele, né, dessa questão que sempre exigida a dedicação exclusiva, praticamente, né, ao seu mestrado, né, a gente tem também a proposta do Prof. EPT, que é uma proposta de um mestrado em nível nacional, com toda a integração, com todos os institutos ofertando o mesmo curso, né, e que exatamente vai no sentido que o senhor estava colocando, né, que os estudantes do Prof. EPT não têm que se afastar do seu espaço de trabalho. Ele tem que fazer a sua proposta da sua dissertação como um produto educacional que reflita na modificação e na melhoria daquele espaço onde ele está trabalhando. Então, ele é uma proposta também importante nesse sentido de fazer essa inclusão sem necessitar com que o estudante se afaste do seu espaço, do seu local de trabalho. Então, essas são algumas ações que levam para essa inclusão, no meu entendimento, né? Agora, vamos além, né? Se a gente pensar em como nós vamos fazer a inclusão das pessoas que estão menos favorecidas em vulnerabilidade social. Hoje, para entrar dentro de um instituto, quase que praticamente todos os cursos, o estudante acaba tendo dificuldades, porque tem o teste, tem a prova, é exigido e tal. Então, nós fizemos uma proposta um tempo atrás aí, mas ela não foi vencedora, não foi benquista por muitos, que é fazer o sorteio, que eu sei que o professor Eliezer também é um defensor desse processo. O sorteio para a entrada na nossa instituição. Porque, no meu entendimento, ela faria um tanto dessa inclusão social, né? Porque ela abrange os percentuais que formam a nossa sociedade. Então, se eu tenho 50% das pessoas com vulnerabilidade social, em teoria, o sorteio vai contemplar 50% das vagas para essas pessoas. E hoje, claro, a prova ela faz um outro tipo de exigência. E muitas vezes nós sabemos que muitos dos nossos estudantes acabam passando por cursinhos para poder ter uma tranquilidade, poder ser aprovados. Bom, já que o sorteio não foi adiante, não conseguimos colocar em prática, a gente está incentivando e motivando os nossos cursos preparatórios ofertados pela própria instituição, exatamente para atender aqueles estudantes da rede pública que teriam muito menos condições de poder acessar a nossa instituição através da prova. Então, se tem incentivado os campos a oferecer cada vez mais esses cursos para essa parcela da sociedade aí que é menos favorecida, e ela possa, então, ter realmente acesso aos nossos cursos, a essa educação de qualidade diferenciada que a gente tem tanto procurado fazer. Acho que é mais ou menos nesse sentido, né, a minha contribuição aí na tua pergunta. Bom, essa questão do acesso, eu acho que ela é crucial para os IFES, né? Enquanto nós fizermos provas de seleção, a gente vai beneficiar ainda os alunos mais bem preparados, que já vêm lá do ensino fundamental com uma preparação boa, muitos vêm de escola privada e tomam as vagas daquele aluno que vem de uma escola com menos condição e que o sorteio certamente equilibraria essas condições, né?
A gente, na nossa pós-graduação aqui no campus, a gente faz sorteio de vagas, né? E ainda com sorteio de vagas, ainda tem um sistema de cotas também lá dentro do curso para representar a sociedade como um todo. Aquele processo da escolha dos campos lá, ele foi, né? Bom, ok. A gente tem algumas falas aqui, professor Eliezer, professor Flávio, de pessoas que nos assistem ali, né? E uma questão interessante do ProEja, né, que foi levantada aí, a professora Raquel Nasser escreve ali, e relaciona a EJA com o EAD, né? Eu quero dizer que no campus que eu atuei anteriormente, Campus Venâncio Aires, no ProEja, que nós tínhamos lá à noite, com estudantes que estavam há 30 anos fora da escola, trabalhadores, né, saíam do seu trabalho às 18 horas para começar a aula às 19 horas, né? Nas turmas que tínhamos lá, quase a totalidade deles jamais tinham posto a mão no notebook e não sabiam nem sequer como acessava a internet por um computador, né? Tinham lá seu telefone, né, uma rede de Wi-Fi quando estava no campus, quando estava em casa não tinha, né? E eu falo aí em quase totalidade dos alunos de uma turma. Então, como é que se vai propor fazer alguma atividade que dependa dessa tecnologia, né, para esses alunos, né? Que são trabalhadores do dia inteiro, chegam em casa mais de meia-noite para sair de casa às 6 da manhã para trabalhar o dia inteiro de novo, e quando que fazia essa dedicação, né? A professora Raquel Caetano, a nossa colega do Instituto, fala da importância de resgatar a função social dos IFES, né? E essa questão vai ao encontro do que falou o professor Ney, né, de repensar o acesso dos estudantes ao Instituto, né? Penso ainda que, quando for prova, né, meritocrática, nós vamos afastar quem precisaria e vamos acolher quem talvez não precisasse dessa função que nós temos aí no Instituto. Ney? Só me permite, resumidamente, né? O ideal seria que nós tivéssemos vagas suficientes para atender toda a sociedade, né? Esse é um ideal, né? Dentro do nosso sonho, né? Mas, infelizmente, né? Desculpa, pode seguir. Eu acho, Ney, desculpa, eu acho que a prova deveria ser o contrário, né? Quem passar na prova não tem vaga, quem não passar na prova tem a vaga, mas essa é outra história. Eu acho que o Marcos ele traz um aspecto da nossa especialização, que inclusive é uma especialização que está alinhada com a EPT, com os princípios, né, dos próprios institutos federais, que é a educação pela pesquisa, né? Então, eu só gostaria de deixar em relevo a ideia do alinhamento conceitual necessário nas formações, e que o mestrado, o Profept, tem feito muito bem, porque também eu acho que essa questão de conhecer o lugar onde estamos é muito importante. Quando nós falamos que os institutos federais não são uma escola, não é uma escola tradicional e também não é uma universidade, nós também precisamos nos formar, todos aqueles que fazem parte da instituição, seja terceirizado, técnico, professores, nós precisamos criar dispositivos de formação para que eles entendam qual é a base conceitual de criação dos institutos federais, para que haja uma compreensão e um consenso sobre quais são esses objetivos. Então, eu achei interessante as respostas, as provocações, em especial porque nós precisamos compreender qual é o nosso lugar de fala nesse contexto todo, qual é a nossa identidade. Porque nós temos debatido, né, professor Marcos, entre outros professores, professora Raquel, que nos assiste, né, sobre essa perspectiva da função social e do aspecto colaborativo. Eu acho que o aspecto colaborativo ainda nós deixamos, né, precisamos exercitar melhor esse aspecto, né, para que a gente possa cumprir a abrangência, possa cumprir os princípios.
Mas, Marcos, se me permite, né, e já que estamos tendo aí uma participação interessante, eu já vou fazer uma propaganda, né, da nossa próxima edição. Né? Na sexta-feira que vem, esse mesmo horário, né, por esse mesmo canal, estaremos aqui debatendo um outro tema, desdobramento também das questões relacionadas à educação profissional e tecnológica, que é os dilemas da mãe trabalhadora em tempos de pandemia. Né? Então, eu acho que é importante nós pensarmos, né, nos diferentes atores, nos diferentes lugares, né, na própria diversidade, na pluralidade, né, quando nós estamos também organizando essa atividade. E, professor Eliezer, o senhor mencionava a questão, né, da proximidade que deve ter a pesquisa, a extensão e o ensino. E só para deixar registrado que a nossa atividade aqui é um projeto de extensão. Acho que é isso, Marcos. Não, ótimo. A questão do alcance às pessoas, né? Nós temos aqui já também manifestações de mães de estudantes do lado do campus, né? Concordando com o que a gente tem colocado aí. Eu quero destacar aqui uma pergunta, deixa eu só resgatá-la aqui atrás. Aqui há informações de que algumas instituições federais aqui têm feito sorteio como a forma de acesso de estudantes, né? Mas, enfim, né? Bom, eu trago aqui a fala... Só um minutinho... Passou aí, Marcos. Aqui não, porque vai passando, né? A gente está com mais de 100, a gente chegou a ter mais de 100 pessoas em algum momento aqui, e temos mais de 100 contribuições também aqui em algum momento aqui. É de um xará, aqui é Marcos Barbosa, não sei de onde ele não localizou a sua instituição aí, né? É nosso aluno, Marcos? É nosso aluno? É o Marcos, aluno, aquele menino, ok, tá, aluno do terceiro ano. Ele fala assim, então, aluno do terceiro ano do curso de mecatrônica do campus Novo Hamburgo. Em meio a essa pandemia, os institutos e universidades federais estão colaborando em pesquisa e equipamentos, etc. Então, nós não estamos parados, a gente está profundamente ligado a atender essa questão agora que se impera aí, né? Mesmo com uma escassez de verba na educação, será que agora, né, depois de tudo isso que está acontecendo, depois de tudo isso que nós estamos fazendo ainda nesse momento aí, pergunto, Marcos, será que agora o governo voltaria a investir de fato na educação? Pergunta que ele traz aí. Posso começar agora, então, Eliezer? Eu acho que o Marcos, então, né, ele traz uma questão importante no sentido de que governo nós vamos ter depois da pandemia, né? Para pensar sobre educação e ciência. Que governo tem hoje, professor? Oi? Que governo tem hoje lá? Então, eu entendo que nós vamos ter que continuar lutando por aquilo que a gente acredita, Marcos. E é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? De tentar mostrar, não só para a sociedade, como para os governos, da importância de se investir em educação, de se investir em ciência. Evidente que tem que investir em saúde, segurança também, mas não descuidar de investir na educação, porque acreditamos e entendemos que a educação é, sim, uma forma de poder contribuir com a transformação desse país num lugar melhor para todo mundo. À medida que nós conseguimos dar conhecimento e dar aquilo que tu estava comentando lá no Face, lá, de dar a criticidade para o nosso pensamento, para que as pessoas possam saber fazer as suas escolhas a partir de uma análise de todos os fatos e poder fazer, então, as suas escolhas. Então, é nessa educação que a gente acredita. E isso é o que nós temos que continuar lutando e mostrando para todos os governos que
estejam ou venham a vir, que a gente tem que continuar investindo em educação de qualidade, numa educação transformadora. Os institutos hoje, se a gente for pegar lá os testes de PISA, né, que são um teste internacional para estudantes que estão no ensino médio aí, mostram que os estudantes dos institutos têm resultados amplamente melhores do que a média nacional. Então, vamos pegar na área de leitura, que é uma das áreas analisadas lá, na leitura e interpretação, por esse teste. O Brasil ocupa nesse teste a 66ª posição. E se os estudantes dos institutos fossem um país, seriam o 11º país no mundo. Então, isso mostra que nós temos essa qualidade. Por que nós temos essa qualidade em relação às outras redes públicas, estaduais e municipais? Porque tivemos, em algum momento, um investimento pesado e maciço dentro das nossas instituições. E isso refletiu nesta qualidade. Então, o que nós temos que lutar? Que esse investimento possa ser ampliado para que a gente possa levar mais oferta, que a gente possa ter mais condições de receber mais cidadãos nas nossas instituições. E também para que a rede pública estadual e municipal possa melhorar a sua qualidade e ofertar uma educação de melhor qualidade para todos. Então, essa vai ser uma luta que eu acho que vai ser perene, Marcos. A gente vai estar sempre como educador e acreditando na educação como transformadora da sociedade, por mais investimento, por mais formas de recebermos mais e mais cidadãos brasileiros. Professor? Deu som, Leandro. Oi. A questão central é política. E uma das grandes espertezas das classes privilegiadas no Brasil foi criar o preconceito contra a política. Então é comum tu ver pessoas bem intencionadas dizer assim, eu não gosto de política. Bom, se tu gosta da política, tu permite que aqueles que gostam façam por ti. Então, o que comanda as decisões em todas as áreas, educação, saúde, segurança, é política, no sentido do estudo do poder, da estrutura do poder. Se nós não acompanhamos, evidentemente, outros acompanharão segundo os seus interesses. O projeto dos institutos, a ampliação de verbas para a educação, surgiram porque havia, na época, um governo que tinha essa preocupação, que tinha esse compromisso. Bom, mas eu queria voltar assim, rapidamente, porque eu acho que ela é importante, que é a questão do acesso, é a questão do sorteio. E vou contar rapidamente uma história para vocês. É bom registrar a história, porque, não sabe, depois do coronavírus, a gente vai estar por aqui muito tempo, né? Como a equipe do MEC, da CETEC, esse ministério do governo Lula, Dilma, nunca foi um ministério de composição, não tinha pessoas assim, de diferentes partidos, tá? Não, eram pessoas vinculadas com um projeto político, tá? Filiados ou não ao partido, isso não importava, não? O que predominava eram pessoas oriundas da própria rede, das próprias universidades. Então, nós éramos contra o exame de seleção. Entretanto, na Constituição dos institutos, tudo, mas absolutamente tudo na lei foi por adesão. Nada foi imposto. Tanto que 2 Cefetes não quiseram aderir, que é o Rio de Janeiro e Minas Gerais, e continuaram recebendo todo o apoio da CETEC, estão até hoje lá. Nem todas as vinculadas aderiram, na época foram só 8, depois aderiram mais umas 2. Tá? As agrotécnicas todas aderiram, mas também se alguma não tivesse aderido, não teria feito nenhuma diferença. Então, nas reuniões que nós fazíamos com a rede, houve muita resistência de parte dos diretores dos Cefetes, não de todos, nada, mas de uma maioria. Então, nós recuamos, né, e deixamos a critério de cada instituição. Há 2 argumentos que se levantam geralmente contra. Que vai haver muita evasão e vai cair o nível. Então, isso aí não tem menor base na realidade. Aliás, o Conciani, né, que foi reitor até recentemente do Instituto Federal de Brasília, que utiliza o sorteio, tem um artigo sobre isso que ele mostra a estatística, mostrando que isso aí é uma falácia. Não tem mais desistência, não há diferença entre a evasão, onde foi sorteio,
e aonde não foi, o desempenho também não altera muito. Mas isso aí é um outro tema, né? É um outro tema. O sorteio é muito mais democrático, evidentemente, muito menos excludente. Tu pode articular o sorteio com as cotas, sem nenhum problema. Se bem que o sorteio quase que dispensa a necessidade de cota, né? Porque 85%, um pouco mais, dos egressos do ensino médio, falando em ensino superior, vem da escola pública. Né? 90% do fundamental vem da escola pública. Então, se tu fizer um sorteio, óbvio que esses segmentos vão ter não só 50% de vaga, vão ter muito mais do que 50% de vagas. Então, eu sou favorável ao sorteio. Mas eu queria abordar um outro tema aqui que eu acho que é importante, que é a questão do ensino médio integrado. O que dá identidade do Instituto Federal, na minha modesta opinião, é o ensino médio integrado na forma clássica ou no ProEja. Tá? Não é o pós-médio concomitante, não é a graduação, a licenciatura, que vai dar imagem, vai dar a imagem, digamos assim, a identidade do Instituto Federal. É o ensino médio integrado. Um campus que não tem ensino médio integrado, ele pode ser uma boa escola técnica, uma boa faculdade, mas ele não é um campus do Instituto. Porque essa é a raiz, digamos, do Instituto Federal, seja na forma de ProEja, seja, eu dizia, na forma clássica. Essa é a concepção adequada de educação, aquela que vê a formação integral do indivíduo, tá? Que lhe permite aflorar todos os seus talentos. Você sabe que a única formação do Saramago, que é a maior expressão da língua portuguesa, foi o Colégio Técnico Industrial de Lisboa. Agora, ele tem um livrinho chamado Pequenas Memórias, em que ele cita o currículo dele ali. Bom, o currículo dele no Colégio Técnico Industrial de Lisboa, além das disciplinas técnicas, ele tinha português, francês, sociologia, filosofia, ética e outras. Bom, a humanidade perdeu um desenho industrial, que esse era o curso que eles faziam lá, mas ganhou o Saramago, né? Se o Colégio Técnico Industrial de Lisboa não tivesse essa formação integral, a humanidade teria perdido o Saramago, porque não teria tido a oportunidade, por mais talento que tivesse, de aflorar esse talento. O ensino médio integrado, ele é fundamental, ele é o eixo da proposta dos institutos federais. Quer que eu continue falando? Estava só vendo se tem um atrasinho para chegar até aqui Dá um delay. Pegar a informação aí. Não, essa questão ela é importante, né? Porque se a gente tem como objetivo a formação, né? Como mais precisa de uma formação técnica, talvez, para depois, quando sair dali, ficar um encaminhamento profissional, né? Possivelmente, pessoas lá que já tragam dificuldades sociais lá da escola, da sua região de saúde, por aí, né? O que me assusta, às vezes, é ver pessoas que passam pelo Instituto Federal só como se fosse uma escola de ensino médio. Vou concluir o ensino médio aqui e depois vou adiante, seguir meu caminho, que é um outro caminho, não o caminho da EPT, desvinculando-se aí da formação que recebeu ao longo desse tempo aí. Enquanto outros talvez quisessem, de fato, enraizar-se ali e levar adiante aquilo como profissão para o futuro. Muito bem. Ney, fez mais algum assunto? Encaminhar, acho que o encerramento para o nosso... Eu só gostaria de fazer um destaque, Marcos, Sim, que é um destaque na fala do professor Elisier, que está relacionado à questão do investimento em educação, né? Em relação ao acesso ao conhecimento científico, tecnológico, como um direito de todas e de todos,
as convergências e o contexto demonstram a necessidade de investimentos financeiros sistemáticos, né? Até para legitimar isso como uma política pública, né? Então, um discurso, né, uma fala que eu repito muito para os meus colegas, que apesar do compromisso e da competência que nós temos com a nossa instituição, né, nós somos resultados, para além disso, não é metodologias mágicas, né, não são formações exorbitantes, mas nós somos o resultado também expressivo de investimento em educação. E se hoje nós temos, de alguma maneira, resultados nesses exames de larga escala, que são silenciados muitas vezes pela mídia, nós sabemos que muitas vezes os resultados que os nossos estudantes alcançam nesses exames, como por exemplo o Enem, né, tivemos aí, né, silenciamentos, boicotes e inversões aí. Então eu só gostaria de fazer esse destaque porque nós somos uma instituição promissora, comprometida e humanizada, não só pela formação, mas porque tivemos, no momento histórico desse país, um investimento expressivo nesta concepção. Fecharia por aí, Marcos. Bom, ótimo, então, né? Ótimo. Eu deixo, então, o professor Flávio, o professor Eliezer, à vontade para uma palavra final, né? Nosso compromisso era de uma atividade de 1h30, está chegando a esse limite, né? A gente teve uma ótima repercussão junto aos institutos federais do país todo aí, tem uma relação aí, né, no Maranhão, no Amazonas, Mato Grosso, Sergipe, temos colegas de vários estados aí se manifestando no chat, a colega Janete também aí em Pelotas, também se manifestando, um abraço para ela também. Então, uma palavra de despedida, professor Flávio, professor Eliezer, pode ser nessa ordem. Professor Flávio, seu microfone. Desculpa. Vou ter que fazer uma fala ainda sobre a provocação final do Ney ali sobre o Enem, né? O nosso Ministério da Educação insiste em manter a data do Enem para início de novembro, com toda essa situação que nós estamos vivendo, e, mais uma vez, isso vai criar distorções de desigualdades nessa prova. Por quê? A grande maioria das escolas particulares, onde nós temos pessoas, evidentemente, de uma classe social que tem condições de ter um acesso à internet e que as aulas, de uma forma ou de outra, com todas as interrogações e questionamentos que a gente possa fazer, estão continuando, enquanto que a maior parte das escolas públicas não estão com esse tipo de atividade. E as que estão também criando um abismo de desigualdade no acesso à educação. Então, nós temos que continuar lutando e nos colocando contra essa definição do Ministério da Educação, que essa prova tem que ser adiada para mais adiante, em função desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Feche parênteses, então, sobre essa questão, e a gente faz um encerramento final, agradecendo aí ao pessoal do NUGED, ao pessoal da especialização em educação pela pesquisa do campus Novo Hamburgo, pela oportunidade de estarmos aqui e poder estar trocando uma ideia tão tranquila e tão aberta e descontraída aí com o professor Eliezer, com o Ney, com o Marcos, as pessoas que estavam nos assistindo aí e participando nesse nosso momento. Continuar gerando reflexões e tentando encontrar caminhos melhores para a gente seguir, sempre é importante dentro da nossa instituição como um todo. Agradecer também o pessoal que estava aí de longe, aí nos assistindo, né, dando a oportunidade de estar junto conosco nesse momento também. E dizer que acho que o Sul tem muito ainda pela frente, a gente vai ter que trabalhar muito para conseguir nos prepararmos melhor para enfrentar o retorno das atividades pós-pandemia. Esse trabalho a gente vai começar mais efetivamente, então, aí a partir de semana que vem, e a gente conta com a colaboração aí de todos para nos ajudar a pensar todos os detalhes e pormenores aí que a gente vai ter que estar atento para esse retorno. Acho que também é importante
dizer que a gente precisa continuar mantendo isolamento social. Aqui no Rio Grande do Sul, eu já ouvi gente falando, nós estamos passando ileso a pandemia, entre aspas, né? Mas eu não vejo assim, acho que muito do que a gente tem foi constituído por causa desse isolamento, mas mesmo assim algumas cidades têm enfrentado maiores dificuldades. Então, acho que a gente ainda está no momento, sim, de mantermos o isolamento social para contribuir com o achatamento dessa curva, para que a cada dia que passe, o nosso sistema de saúde tenha melhores condições de enfrentar essa pandemia quando esse aumento de contágio acontecer nas cidades que compõem o nosso estado aí. Então, vamos manter esse cuidado aí, vamos trabalhar ainda pelo isolamento e vamos cuidar dos nossos entes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? E fazendo isso, certamente a gente vai estar contribuindo para isso. Então, pessoal, meu abraço virtual a todas e a todos aí, até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo momento aí, Marcos. Eu? Sim, Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, ao Flávio, ao Ney, ao Marcos e a todos aqueles que nos escutar. Acho que é uma excelente oportunidade, nesse período de confinamento, de continuarmos trocando ideias, avançando nas nossas formulações. Queria fazer alguns pequenos registros, né, de lacunas que ficaram, sabe, da minha fala. Eu acho que a gente também tem que ter claro que EAD não é só internet. Nós estamos tão viciados na internet que achamos que EAD é internet. Não, claro que a internet é a principal tecnologia hoje em dia. Mas tudo aquilo que é a distância é EAD. Até o velho e bom tema de casa dos tempos, né, do ensino fundamental e médio é EAD. E nós, em algum momento, vamos utilizar algumas formas de EAD. Eu não sou contra que, de forma que não exclua, se possa usar a EAD. Né? Acho que a educação ela vai ser cada vez menos em sala de aula e mais em laboratório, biblioteca, em casa, e usando diferentes formulações para que os alunos aprendam. Tá? Eu queria também registrar que uma imprevisibilidade muito grande no desenlace dessa crise. Eu quero lembrar uma frase de um filósofo francês em que ele diz o seguinte: os espíritos são que nem paraquedas, só funcionam quando abertos. Então, nós temos que ter o espírito muito aberto para inovar, para criar novas fórmulas. Por isso que eu dizia que esse é um momento muito difícil para os conservadores. Nós temos que aproveitar para colocar os conservadores na defensiva, né? Porque numa sociedade estável, é muito fácil ser conservador, deixar estar para ver como é que fica. Agora, numa sociedade de estabilidade como a nossa, aí é a nossa vez que queremos inovar, de desafiar todos, de não ter medo de experimentar, de errar, inclusive, vamos errar, evidentemente, muitas coisas, mas o erro é uma forma de aprendizagem. Aliás, eu acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Então, é o momento de ter o espírito muito aberto e aproveitar a oportunidade para criar novas formas de ensino-aprendizagem que supere essa formulação escolástica que tem dominado as nossas escolas, o nosso instituto, as nossas universidades há muito tempo. Muito obrigado, um bom dia no trabalho para todos nós. Muito bem, o problema de ter um debate assim, com colegas assim, desse nível, é que quando termina a gente cria mais questões para trazer para um próximo momento, né? Ok, então eu quero agradecer ao professor Eliezer, ao professor Flávio, né? Pedir que ele siga mais um minutinho, por favor, após o término aqui. Agradecer aos colegas, professores, servidores, aos estudantes que nos acompanharam. A gente teve aí, em alguns momentos, aí, mais de 100 pessoas
discutindo aqui conosco aí, né? Quero também dizer, professor Eliezer, que nós estamos aí num momento assim adiantado de negociação com o professor Haddad para uma data ainda em maio ele participar desse momento aí. A gente está só uma questãozinha de agenda ali para conseguir dar o ok. Vai ser uma discussão também bem... Me convide para dar uma palhinha. Já está convidado, então. Já está convidado. A gente já está negociando a data com a equipe dele lá e estamos próximos de fechar, então, aí. Tá? Agradeço ao professor Ney pela parceria, mais uma vez, distante, né? O chimarrão ficou parado ali, o chimarrão não circulou, né? Conforme a norma está orientando, né? E agradecer, então, a todos que acompanharam. Uns minutinhos depois que terminar a transmissão, a gravação dessa conversa, ela automaticamente entra lá na página, para quem depois quiser compartilhar com os colegas aí, então. Tá bom? Desejo um bom dia trabalhador para todos, né? Um bom final de semana. Preservem-se aí, tá? Obrigado a todos e um abraço.